Olá! Estamos de volta e já adianto, viu? Essa aula está imperdível. Na aula anterior, vimos que os indicadores nos mostram como agir diante de um problema e aprendemos sobre o ciclo PDCA. Agora, vamos entender melhor como podemos chegar à causa desse problema. Entre as várias ferramentas que existem, vamos usar aqui o diagrama de causa e efeito. E ele é bem fácil para entender, você vai tirar de letra. Olha, e o que não falta para esse diagrama são nomes. Diagrama de causa e efeito, diagrama de Ishikawa, diagrama espinha de peixe e diagrama 6M. Qualquer nome desses que você chamar, ele atende. Nós vamos chamá-lo durante esse curso de espinha de peixe, mas posso falar? A quantidade de nomes é proporcional à sua eficiência, pode confiar. Entre todos os métodos que existem para a identificação das causas de problema, o da espinha de peixe é um dos mais eficazes e um dos mais simples. Então ele é particularmente útil para a gente saber por que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo. Então vamos dar o exemplo do excesso de peso. A pessoa vai até a balança, se pesa, aquele indicador de quilos ali diz que ela tem um excesso de peso para a altura e para a idade dela. Aquilo ali, o médico lê e fala, isso aqui é um excesso de peso, esse indicador demonstra que existe excesso de peso. Então ela vai ter que tentar identificar as razões para esse excesso de peso para que ela possa fazer a dieta, para que o tratamento para aquele problema possa ser um tratamento mais eficaz. Então o que ela vai fazer? Como é que a gente constrói a espinha de peixe? A gente traça uma linha da esquerda para a direita e essa linha é o nosso problema central, excesso de peso. Depois, nós vamos traçar linhas diagonais, por isso chama espinha de peixe. Essas linhas diagonais, elas vão ser o quê? Elas vão ser as causas para aquele problema. Quais possíveis causas para o excesso de peso? Então a gente pode ter questões genéticas, a gente pode ter um estilo de vida sedentário, a gente pode ter alimentação errada, a gente pode ter alterações hormonais, a gente pode ter questões ligadas à ansiedade, depressão. Todos esses fatores fazem com que a pessoa ganhe peso. Veja que para conseguir chegar nesses 6 fatores, para poder nos aprofundar, inclusive, nesses 6 fatores, a gente vai precisar da ajuda de diversos profissionais. Médicos, nutricionistas, psicólogos, para saber o que está acontecendo de fato. E depois, sim, a gente vai poder traçar um plano de ação. Um ponto importante desse exemplo é que a gente não pode se focar apenas em um indicador. Veja que cada um desses profissionais, ao fazer as suas análises, vai trabalhar com indicadores outros, além do que aquele inicial, que era o excesso de peso. Olhar só para um indicador é complicado mesmo. Imagina só que você tenha analisado os indicadores com o diagrama de causa e efeito e pronto! Identifica a fonte do problema e traça um plano de ação. Nossa, que maravilhoso, você pensa. Descobri que preciso fazer ginástica e isso vai resolver. Daí você começa a fazer muita ginástica. Acha que está arrasando e quando vai se pesar, tcharam! O excesso de peso continua lá. Mas como assim, você vai se perguntar? Eu te digo o que aconteceu. Se você tivesse ido a fundo e analisado todos os pontos levantados, ia ver que o problema é hormonal. Era preciso iniciar um tratamento médico. E o que você aprende com isso? Que é preciso olhar com calma e chegar à causa raiz, a verdadeira questão do problema. Resumindo, a balança é aquela amiga sincerona que diz que você não está no peso ideal. E se esse indicador não está legal, você precisa de quê? Descobrir o que de fato está acontecendo e só depois disso partir para o plano de ação, tá combinado? Pô, Felipe, mas como eu monto essa espinha de peixe aí que você está falando? Ela é montada conforme você está vendo aí na sua tela, para ajudar a pensar nas possíveis causas do problema. Utilizando o diagrama que a gente aprendeu, existem 6 grandes categorias, os chamados 6M. São elas: método, máquina, medida, meio ambiente, material e mão de obra. Método. Será que a forma de desenvolver o trabalho está influenciando o problema? Máquina. Os equipamentos utilizados no processo podem estar atrapalhando? Medida. Como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da atividade podem causar problema? Meio ambiente. O meio em que a atividade está sendo desenvolvida pode estar afetando? Material. Como a qualidade e o tipo dos materiais utilizados influenciam no problema. Mão de obra. E as pessoas envolvidas na atividade podem ser parte do problema? Vamos ver na prática como os 6M ajudam a gente a buscar a causa? O Sérvio vai mostrar um exemplo bacana agora. Acompanhe aí. Então agora vamos trabalhar com um problema real do varejo. Vamos imaginar que o setor de frutas, legumes e verduras do supermercado, indicador ali de vendas, indica que está R$ 34.000 abaixo do esperado. Então vamos tentar identificar, usando o método 6M, o que pode estar acontecendo
ali nesse setor. A forma como as frutas chegam no supermercado e como elas são distribuídas nas gôndolas e como elas são descartadas ao final do período. O método, existe algum problema associado ao método que pode levar as pessoas a não quererem comprar as frutas no supermercado? Esse é o primeiro caminho de análise. A refrigeração usada dentro do supermercado e na área de compras do supermercado, ela é a mais adequada para o tipo de mercadoria que está sendo vendida? Ela garante uma boa exposição dessa mercadoria para os compradores, para os consumidores ao longo do dia? A forma como eu avalio a necessidade de reposição das frutas e verduras na gôndola é a melhor maneira possível? Eu uso os indicadores indicados para isso? Para saber o momento certo de repor, o momento certo de trocar a fruta, a verdura e o legume que está sendo oferecido ao consumidor? Existem horários em que frutas e verduras são mais vendidos? Existem épocas do ano em que frutas e verduras são mais vendidos? Algo dessa sazonalidade poderia ter afetado o indicador, a forma de se interpretar o indicador para esse exato momento em que ele está sendo visto como estando abaixo do esperado? Uma coisa, por exemplo, que se pode imaginar é que no inverno as pessoas sintam menos vontade de comer frutas, uma vez que está frio, e prefiram outro tipo de alimento. Essa é uma razão possível para uma venda abaixo daquilo que seria esperado se comparado a outros períodos do ano. O material, por exemplo, que é utilizado nas embalagens, é o material mais apropriado para o consumidor? É o material mais apropriado para levar esse consumidor a comprar o produto? As pessoas que manuseiam, que manipulam frutas, verduras e legumes, estão fazendo isso com o devido cuidado, com o devido zelo, para aumentar o apelo desse produto em relação ao seu comprador? Bom, com esse exemplo, foi possível traçar a linha central apontando para o problema, que nesse caso é a venda abaixo do esperado. Depois, as causas principais foram levantadas. Como chegamos então à causa raiz? Então, a partir de muita discussão, de muita análise, se percebeu que a espinha que realmente estava gerando o problema era a mão de obra. Uma atendente nova estava na área e ela não estava manipulando e apresentando e trabalhando com os produtos da melhor maneira possível. A outra atendente faltava muito, ela foi chamada para repor e ela não tinha sido suficientemente treinada para executar o trabalho da melhor maneira possível. Isso estava influenciando a apresentação dos produtos, que por sua vez estava levando os compradores a não quererem comprar o produto. Bom, agora a gente já sabe a causa. Precisa a gente pensar num plano de ação, mas isso vai ser o assunto da nossa próxima aula. Olha que maravilha! Chegamos à causa raiz. Muito legal, né? E eficiente. Já pensou aí em algum problema atual que merece essa análise? Eu tenho vários para resolver. Bom, agora que essa aula chegou ao fim, que tal dar uma olhadinha lá no material complementar? Temos várias dicas, exercício prático e um quiz para você fixar ainda mais tudo que aprendeu nessa aula. E não se esqueça de falar com a gente pelo fórum. Na próxima aula, vamos conhecer a técnica dos 5 porquês. Por quê? Ué, porque sim, tem que aprender. Te vejo lá. Até mais, hein? Evolus, sua carreira em evolução.